Aleluias. Amém. Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Algumas traduções vai dizer que o Senhor prova os rins, outras vai dizer que o Senhor prova os pensamentos, sonda os pensamentos. E a verdade é, como está escrito lá no livro de Samuel, que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não olha, não vê como o homem vê. O homem, ele olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele olha para o coração. E nesta noite, eu gostaria de trazer a palavra do Senhor Jesus, o ensino da palavra do Senhor, baseado no tema, os segredos do coração. Os segredos do coração, baseado no que está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, quantas vezes nós olhamos, nós pensamos, muitas das vezes até julgamos, as pessoas pelo que vemos, pelos comportamentos que está ali diante dos nossos olhos, pelas palavras, pela aparência. Quantas vezes acontece isso nas nossas vidas? Ou às vezes ficamos sabendo de algo que aconteceu trágico na vida de pessoas boas, e muitas das vezes perguntamos, mas por quê? Por que isso aconteceu na vida desta pessoa? Por que isso aconteceu na vida deste homem? Por que isso aconteceu na vida desta mulher? Era um homem tão bom, era uma pessoa tão boa, e por que isso aconteceu? Nós vemos o que está diante dos nossos olhos, nós vemos o que está diante de nós, nós vemos o que está diante das nossas vidas, mas no texto a qual nós lemos aqui nesta noite, que diz que o Senhor, Ele esquadrinha, ou Ele examina o coração, prova os pensamentos, e Ele recompensa a cada um, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras. A verdade é que Deus trata a cada um de nós, conforme o que há em nossos corações. O Senhor, Ele nos trata, o Senhor, Ele trata com cada um de nós, segundo o que está dentro dos nossos corações, segundo aquilo que há dentro do meu coração, do seu coração, dos corações das pessoas. Por isso, muitas das vezes não entendemos, por isso, muitas das vezes queremos entender, ou porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, ou porque muitas pessoas que até mesmo estão envolvidas na obra do Senhor, não prosperam, têm uma vida amarrada, vivem em dificuldades e não conseguem desenvolver. Ou a verdade é que muitos que estão dentro da igreja estão com a alma enferma, muitos que estão dentro da igreja estão com a mente e o coração enfermo, a mente, o coração doente, estão enfermos. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele conhece, Ele examina o coração e Ele prova os pensamentos, e Ele dá a recompensa segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. E seguindo a temática aqui desta noite, os segredos do coração, eu gostaria de meditar com a igreja em alguns versículos, que irá nos trazer esses segredos, alguns versículos da palavra do Senhor, que irão nos revelar, que falam
sobre os segredos do coração. O primeiro versículo está lá no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 3. Salmos de número 17, versículo 3, que diz assim: Tu puseste à prova meus pensamentos, durante a noite examinaste o meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Diante desse versículo que nós lemos do salmista, nós poderíamos perguntar para nós mesmos: quando o Senhor examina o meu coração, quando o Senhor examina o seu coração, o que Ele acha? O que o Senhor encontra em nossos corações? Quando o Senhor examina o seu coração, quando o Senhor examina os nossos corações, nos cultos de Santa Ceia, nós fazemos um exame de nós mesmos. Nós colocamos diante do Senhor aquilo que está dentro de nós. Nós pedimos ao Senhor para Ele perdoar daquilo que está dentro de nós, daquilo que pode ser um impedimento para participarmos do corpo do Senhor. E agora a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele prova os pensamentos, durante a noite Ele examina o coração. E aqui neste caso, a palavra do Senhor diz que o Senhor sondou e não encontrou nenhum mal. A verdade é que o Senhor sondou o coração de Davi. O Senhor examinou o coração de Davi e não encontrou nada de mal, nem no coração e nem nos seus pensamentos. Nem no coração e nem nos pensamentos. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 18, que Deus odeia o coração que projeta coisas iníquas, que Deus odeia o coração que projeta planos, projetos iníquos, que projetam mal, que faz a maldade, que pratica a maldade. Deus odeia esse coração. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm praticado a maldade. Nos dias em que estamos vivendo, muitas pessoas que estão dentro da igreja têm maldade dentro do coração. Praticam o mal, maldizem as pessoas. Hoje, os dias em que nós estamos vivendo, tem muitos que praticam a maldade, que maquinam o mal dentro de vossos corações. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 62, versículo 4, Davi ele falou, o salmista ele falou: com a boca maldizem, mas no íntimo, com a boca bendizem, mas no íntimo maldizem. É como a palavra do Senhor que está escrito lá no livro de Mateus: por fora é bonito, por fora é tudo lindo, mas por dentro estão como sepulcros caiados. Mas por dentro estão mofados, estão mofando, estão cheirando mal. Por dentro cheira mal. Por fora pode ser bonito, por fora pode ter a melhor casca, a melhor vestidura, tudo. Mas por dentro estão como sepulcros caiados. Por isso o salmista diz: com a boca bendizem, com a boca falo, professo o que eu quero, falo aquilo que eu quero, aquilo que vem no pensamento, mas no íntimo maldizem. Com a boca, muitas vezes diz que ama, diz que ora, diz que ama o seu irmão, mas no coração odeia, no coração maldiz. No coração maquina contendas, maquina dissensões. É isso que a palavra do Senhor ela quer nos ensinar. É isso que a palavra do Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que quando o Senhor olhar para os nossos corações, que quando o Senhor olhar para sondar as nossas mentes, Ele não vem achar mal algum. Ele não vem achar mal algum. O coração na Bíblia, ele representa o mais íntimo do nosso ser. Para Deus, o coração é o lugar mais íntimo, é o lugar mais precioso
nosso ser. É o lugar onde não pode haver o mal. É o lugar onde não pode haver maldade. Que não pode haver aquilo que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor. O que o salmista falou? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glórias a Deus, aleluias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 21 e 23, Jesus vai falar. O Senhor vai falar sobre o coração do homem. O que está escrito lá? Pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, o ciúme, a insensatez. Tudo isso são coisas desprezíveis que vêm de dentro, e são elas que contaminam. É o Senhor que está falando, é a palavra do Senhor, não sou eu. É a palavra do Senhor. Você pode abrir aí no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que Jesus vai falar, que Jesus está falando, que isso procede do coração do homem. Por isso Deus, Ele está de olho no meu coração. O Senhor, Ele está de olho no seu coração. O que tem agradado, o que tem dentro do seu coração tem agradado ao Senhor? O que vem de dentro do seu coração tem agradado a Deus? Imagina o Senhor falar: hoje eu vou sondar os pensamentos do meu servo, hoje eu vou examinar o coração da minha serva. E o que ele encontra lá? O que ele encontra lá no coração? Discórdia contra o irmão? Discórdia contra o próximo? Maldade? Calúnia? Dissensão? Contenda? O que o Senhor tem encontrado no seu coração, no meu coração, nos nossos corações nos dias de hoje? É hora de pararmos e fazermos um exame das nossas vidas, e se tivermos de mudar, que venhamos mudar a partir de hoje. Se tivermos que se arrepender, que venhamos se arrepender a partir de hoje. Se tenhamos que se humilhar, que venhamos se humilhar a partir de hoje. Se tenhamos que pedir perdão, que venhamos pedir perdão a partir de hoje, para quando o Senhor olhar para os nossos corações, para quando o Senhor olhar para os nossos pensamentos, Ele possa falar como Ele falou quando olhou para Davi: não há maldade alguma, não há maldade alguma nesse coração, não há maldade alguma nesse pensamento. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. O segundo segredo dos corações, Atos capítulo 1, versículo 24. A palavra do Senhor diz: em seguida oraram: Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste. Glórias a Deus, aleluias. Atos capítulo 1, versículo 24. Amada igreja do Senhor Jesus, a verdade é que se a nossa salvação fosse condicionado com se o nosso chamado fosse condicionado à nossa salvação, com os segredos do nosso coração, nós seríamos salvos. Por quê? Porque se eu falasse, ou se alguém falasse: hoje eu vou ser salvo, seguia. Se alguém falasse, ou se eu falasse: hoje, a partir de hoje vou ser salvo, eu seguia. Mas não é simplesmente isso, não é apenas isso, não é apenas um segredo, não é apenas um desejo, não. É um sacrifício. No versículo a qual nós lemos aqui no livro de Atos, o contexto da palavra do Senhor vai nos dizer que os apóstolos, eles estavam orando a Deus, eles estavam pedindo ao Senhor uma direção,
para levantar um apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Eles estavam pedindo a Deus uma direção. Senhor, o Senhor conhece a cada coração. Escolha um para ser o apóstolo. Escolha um para estar no lugar de Judas. E onde eles recorreram? Eles recorreram à onisciência de Deus. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E o Senhor, Ele conhece o coração do homem. O Senhor conhece o coração do homem, e ali no momento daquela oração, o Senhor conhecia cada coração que ali estava. O Senhor conhecia cada um que ali estava. Por isso os apóstolos disseram: Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece a cada um que aqui está. Faça a melhor escolha. Escolha o melhor para estar no lugar de Judas. Glórias a Deus, aleluias. Em Atos 23, Paulo disse que andava, que servia a Deus com uma boa consciência. Em Hebreus 9,14 fala da necessidade de purificarmos a nossa consciência para servirmos a Deus, para servirmos o Deus vivo. Porque a verdade é uma só, que não há como servirmos a Deus, não tem como servir ao Senhor, não tem como servir a Deus com um coração impuro, não tem como servir ao Senhor, não tem como louvar o Senhor com uma mente impura. E o Senhor, Ele conhece, através da sua onisciência, o Senhor, Ele conhece a cada coração. O Senhor, Ele conhece a cada coração. Glórias a Deus, aleluias. Por isso, os apóstolos disseram: Senhor, o Senhor conhece a cada um. O Senhor conhece a cada coração. Escolha dentre um para substituir. Escolha dentre um para estar no lugar de Judas Iscariotes. Faça o seu melhor. Porque eles olhavam para... Acredito eu, posso aqui conjecturar, que eles olhavam ali para os que estavam ao redor e viam de uma forma. Mas Deus, quando Ele olha, Ele vê de outra forma. O Senhor, Ele vê o coração, o Senhor, Ele vê a mente. O homem, quando ele olha, ele vê o que a pessoa está falando, ele vê o que a pessoa está fazendo, ele vê o que a pessoa está andando, por onde está andando, mas Deus não. Deus, Ele conhece o íntimo. Deus, Ele conhece o coração. O Senhor, Ele conhece a mente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. A nosso terceiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. A palavra do Senhor diz: portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará a luz, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro, e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus as bênçãos ou os elogios que merece. Imagina só se Deus hoje, se o Senhor hoje dissesse assim: hoje eu vou revelar o que está no coração de cada um aqui. Imagina só. Imagina se o Senhor falasse: hoje eu vou revelar o que está no pensamento de cada pessoa aqui nesta noite. Eu já vi Deus usar homens e mulheres para falar. Homens e mulheres para dizer. E o povo tem perdido o temor. O povo tem perdido o temor a Deus. O temor ao Senhor. Imagina se hoje o Senhor falasse: olha, igreja, hoje eu vou revelar aqui o que está no coração de cada um. O que está no pensamento de cada um. O que o Senhor revelaria de nós, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, daquilo que passa pelos nossos pensamentos, daquilo que passa em nossos corações. Será que nós iríamos permitir? Será que nós iríamos permitir? Ou será que aquilo que está no nosso coração,
aquilo que está na nossa mente iria nos trazer vergonha. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, nos envergonharia. Glórias a Deus, aleluias. Por isso a palavra do Senhor diz: não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, porque cada um receberá aquilo que merece. Como nós lemos, cada um receberá segundo as suas obras. Não estou aqui falando de pensamentos maus, não. Pensamentos que nós resistimos, pensamentos que nós aqui repreendemos, pensamentos que muitas das vezes vêm na nossa mente e do nosso coração e nós repreendemos. Quantas vezes não estamos lá no nosso lar, no nosso trabalho, e do nada passa um pensamento no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, como uma seta do adversário que é lançada, e nós repreendemos, nós oramos para Deus repreender aquele pensamento, para Deus repreender aquele pensamento mau. Não estou falando disso. O que eu falo aqui nesta noite é sobre pensamentos que nós maquinamos, que nós alimentamos, porque uma coisa é passar algo no nosso coração, passar algo na nossa mente e nós repreender. Outra coisa é passar algo de mal na nossa mente, no nosso coração e nós alimentar, nós fermentarmos. Quando nós repreendemos, desaparece. Mas quando é alimentado aquele pensamento mal, é alimentado aquilo que passa pela nossa mente, não agradamos ao Senhor, não agradamos ao nosso Deus. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos entenderem aqui, vou ilustrar. Muitas das vezes alguém está fraco, está servindo ao Senhor na igreja, está servindo a Deus na igreja, e esta pessoa está com pensamentos de parar, de desanimar. Muitas das vezes fala mal da igreja, muitas das vezes fala mal do pastor. Aí chega outra pessoa do lado e ajuda essa pessoa a alimentar aquele pensamento. Ajuda aquela pessoa a falar mais, a dizer mais. Dá para os irmãos entender? É isso que o Senhor Ele quer nos ensinar nesta noite. Que muitas das vezes passa pensamentos na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, que ao invés de nós repreendermos, nós alimentamos. Não, então eu vou fazer isso. Não, então eu vou falar isso. Não, então eu vou seguir esse caminho. Mas são pensamentos maus. São pensamentos que não agradam ao Senhor. São pensamentos que não agradam a Deus. Que não agradam ao Senhor. E é isso que o Senhor Ele quer que nós aprendemos nesta noite. Que se vier um pensamento, algo no nosso coração, algo na nossa mente que não agrada ao Senhor, que nós devemos repreender. Porque muitos hoje estão fracos, muitos hoje estão desanimados, muitos hoje estão caídos, porque deram brechas às setas do inimigo, porque deram brechas a esses pensamentos maus, porque deram brechas a esses desejos que passaram pelo coração, e hoje estão desanimados, e hoje estão fracos, e hoje estão caídos. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos repreender. Passou, do nada veio aquele pensamento na nossa cabeça, para fazermos algo que não agrada ao Senhor. É só repreender, é só expulsar, e não deixar que a tentação, não deixar que aquilo venha se contaminar, venha contaminar a mente, venha contaminar o coração. Porque nós sabemos, nós que servimos ao Senhor, quantas vezes o inimigo nos lança pensamentos maldosos, setas maldosas na nossa mente. Quantas vezes? Quantas vezes o inimigo não lança setas na mente das pessoas? Quantas vezes o inimigo não lança pensamentos maus? É cego, igreja.
Isso é muito sério. E muitos por falta de vigiar, têm dado lugar para esses pensamentos, têm dado lugar para isto. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quantas vezes nós vemos isto acontecer, pensamentos que são maquinados, são alimentados, mas que não agradam ao Senhor, mas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias. O quarto versículo, a qual nós lemos aqui nesta noite, que está no versículo chave de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações, de acordo com as suas obras. Vamos colher aquilo que o nosso coração maquina. Nós vamos colher aquilo que a nossa mente, aquilo que o nosso coração, ele cultiva. Se tem maldade no coração, se tem maldade na mente, vai colher maldade. Mas se tem bênçãos no coração, se tem bênçãos na mente, se tem alegria na mente, no coração vai colher alegria, vai colher bênçãos. Glórias a Deus, aleluias. No livro de Mateus, o Senhor, ele diz que alguns mestres da lei disse para Jesus: este homem, ele está blasfemando. Mas Jesus conhecia os pensamentos daquele homem. Jesus conhecia os pensamentos daqueles doutores. E Jesus falou para eles: por que vocês pensam isso? Por que vocês pensam essa maldade no coração de vocês? Por que vocês têm essa maldade em vossos corações? O Senhor conhece, igreja. O Senhor conhece a cada coração. A pessoa pode pular, pode se alegrar, pode louvar o Senhor, pode fazer o que for diante de Deus, mas o Senhor, ele sabe se aquela adoração é verdadeira ou não. O Senhor sabe se aquela pessoa serve a Ele verdadeiramente ou não. O Senhor sabe se aquele coração é verdadeiramente dele ou não. O Senhor sabe. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Para o homem, Provérbios está escrito, no livro de Provérbios está escrito que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Quantas vezes nós olhamos e falamos: não, posso fazer isso, não, eu posso fazer aquilo, não, eu posso ir por ali, não, eu posso ir por aqui, não, eu posso praticar isso. Para o homem, tudo é bom. Para o homem, é reto, é certo, é maravilhoso aos seus olhos. Mas o Senhor, ele sonda os seus corações. Está escrito no livro de Provérbios, que para o homem todo o caminho é reto, mas o Senhor, ele sonda os seus corações. Por isso a palavra do Senhor diz que para o homem há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Mas o seu fim são caminhos de morte. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. O salmista, ele disse, ele declarou no seu coração: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo. Será que nesta noite nós também poderíamos fazer essa declaração para o Senhor? Será que nesta noite também nós poderíamos falar para o Senhor da forma que o salmista falou? Será que nesta noite também poderíamos abrir o nosso coração para o Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, sonda os meus pensamentos, Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma maldade, arranca, tira, me liberta.
Glórias a Deus, aleluias. Foi isso que o salmista falou. Porque se a pessoa se humilhar, se a pessoa se arrepender, o Senhor pode tirar toda a maldade, o Senhor pode tornar puro de novamente, o Senhor pode trazer a pureza, tirar toda a impureza, tirar toda a maldade, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, mas é preciso se humilhar, mas é preciso se arrepender, mas é preciso quebrantar o coração para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir, para o Senhor fazer a sua obra. O salmista convida Deus para purificar o seu coração. O salmista convida o Senhor para o Senhor o libertar, para o Senhor libertar o seu coração de toda impureza, de toda maldade. Davi falou: Senhor, se há algum caminho mau, Senhor, se há alguma maldade, guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho certo. Glórias a Deus, aleluias. E nós, a cada dia das nossas vidas, nós precisamos pedir isto. A cada amanhecer, a cada fôlego de vida que nós temos ainda nesta terra, nós precisamos pedir para o Espírito Santo do Senhor nos purificar. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo do Senhor fazer o mesmo nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente. Não podemos deixar o nosso coração se contaminar. Não podemos deixar o nosso coração se contaminar, não. Porque o Senhor, Ele sonda os segredos do seu coração. A pessoa pode esconder do homem, a pessoa pode esconder da família, a pessoa pode esconder do amigo, do pastor, seja lá de quem for. A pessoa pode esconder de todo mundo a sua maldade, os seus planos, mas de Deus ela não esconde. Do Senhor ela não esconde. A pessoa pode estar na igreja, pode estar envolvida na obra do Senhor, mas se haver maldade no seu coração, ela pode esconder de todo mundo, mas de Deus ela não esconde. Do Senhor ela não esconde a maldade, ela não esconde. Glórias a Deus, aleluias. Então, o que a palavra do Senhor, ela quer nos ensinar nesta noite é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Porque é dele que procede as saídas da vida. Porque é dele que procede os caminhos da vida. Então, que nesta noite, amada igreja do Senhor Jesus, povo escolhido do Senhor, servos de Deus, que nós possamos guardar o nosso coração, que nós possamos guardar a nossa mente, que nós possamos andar diante do Senhor, diante do nosso Deus com a verdade, sempre com a verdade, porque é a verdade que nos libertará. É a verdade que nos libertará. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor, é a palavra do nosso Deus. E aqui nesta igreja, a palavra do Senhor está aqui. E aqui nesta igreja, a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor é ministrada, a palavra do Senhor é pregada neste lugar. Por isso estamos aqui hoje, para falarmos da palavra do nosso Deus. Então que nesta noite você guarde esta palavra no seu coração. Guarde este ensino no seu coração. E lembre-se que o Senhor, Ele sonda os segredos dos corações. O Senhor, Ele sonda a mente. O Senhor, Ele sonda, Ele examina o coração. Amém?